Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o Gustavo, Fortcast, mais um episódio do Fortcast. E essa semana a gente trouxe alguém muito especial aqui, o David, para conversar com a gente, né, David? Exatamente. E hoje a gente vai conversar muito sobre empreendedorismo, sobre jovens. Então, antes de começar, eu queria falar um pouco sobre você, sobre o projeto Fortcast, né, que é o nosso podcast aqui semanal que a gente está trazendo para vocês. Para quê? Para aumentar o seu nível de conhecimento, o seu nível de entendimento em relação ao empreendedorismo, a empresas, sistema, como você vai iniciar a sua jornada, né? Que hoje que a gente vai falar muito sobre isso, iniciar a jornada, de entender como que eu começo, o que eu preciso para começar. Né? Tem gente que acha que precisa de muita coisa, Exatamente. Outros sabem que não precisa, e a gente vai falar o que precisa, hoje o David vai falar exatamente o que você precisa para começar a sua jornada. Então é um projeto do Varejo Forte, nosso sistema, que ajuda vários e vários empreendedores. Inclusive, aqui embaixo na descrição tem um link aqui para você que quer acessar esse sistema com 15 dias grátis, tá? Você pode acessar aqui, que o Fortcast está dando para você esses 15 dias. E, enfim, vamos lá então, sem muito delongas. David, eu vou deixar o microfone aberto para você se apresentar para o pessoal para a gente começar nosso bate-papo. É isso aí, boa tarde, Gustavo. Valeu. Obrigado pelo convite, poder estar participando aqui, contribuindo com o meu conhecimento. Boa tarde a todo mundo aí que está acompanhando a gente aí. E é isso aí, vamos falar de muito conteúdo especial aqui, viu? E conteúdos únicos aqui. Isso. Que vai agregar muito valor. E para quem está nesse ramo de empreender, buscando uma vida aí, uma qualidade de vida melhor, proporcionar mais conforto para a família, segurança, você está no lugar certinho, não sai daí não. Isso aí. O David, ele é gerente comercial numa empresa familiar e eu vou deixar com ele aqui para ele se apresentar um pouco aí da experiência dele ali aqui. É um menino que começou a trabalhar desde cedo, né? Um menino novo aqui, que você está vendo aqui é um menino novo que começou a trabalhar desde cedo e ele vai explicar mais ou menos esse começo dele para a gente desenrolar aí o bate-papo. Então é isso aí. Eu comecei a trabalhar, estava com quase 15 anos, mas ainda dentro dos 14, que eu falo que comecei a trabalhar em um emprego formal assim, né? Um emprego, uma empresa mesmo, mas eu sempre tive tarefas domésticas, minha família sempre me educou desse jeito, então a gente começou, eu e meu irmão começamos com 8, 9 anos, a gente já tinha os nossos afazeres, as responsabilidades, exatamente. E aí de 14 para 15 anos a gente começou a trabalhar no nosso negócio familiar, que hoje é a Construvitor, materiais de construção, né? Bacana. E aí hoje lá dentro dessa loja eu sou o gerente comercial, mas já fizemos de tudo lá. A empresa começou pequenininha, não foi uma empresa que começou com muito dinheiro, mas começamos com muita vontade. E hoje está lá, hoje temos funcionários, temos processos, e a empresa roda, gera emprego, entendeu? E aí eu fiquei com a parte da gerência comercial, tem o meu irmão que toma conta dos processos logísticos, a parte operacional, meu pai e minha mãe que faz a gestão financeira, essa parte de burocracia, de documento, e aí cada um agora tem o seu papel lá, mas o empenho e o foco é o mesmo, e hoje eu estou aqui também para contribuir com essa experiência que eu tenho, que eu trouxe lá da Construvitor, e com mais algumas coisas também que estou desenvolvendo agora, e que já estou aplicando também. Vai ser sensacional aqui o bate-papo. Bacana. Então, lá na empresa sua hoje, já passou por todos os departamentos, tudo, né? Tudo. E isso gerou para você muita experiência? Conta pra gente aí, porque às vezes a pessoa entra num departamento X e dali ela sobe. Isso. É diferente quando ela entra lá de baixo, conhece desde o piso, né? Ali que se fala, né? De fábrica ou da empresa, até lá numa gerência, na diretoria. Exatamente. A importância desse andar aí. Isso. E lá na loja a gente até brinca, porque eu conheço todo o processo da loja. Mesmo hoje, a nossa empresa já tem, acho que 20 colaboradores, mas eu conheço todos os processos. Então, até eu gosto de brincar, quando acontece alguma coisa lá e os meninos temam comigo, eles temam comigo, falam que aquilo não é daquele jeito. Fala, é desse jeito. E aí eles vão lá e não tem nada a ver com o meu departamento. E às vezes vão lá e eles veem que aquilo que eu falei tinha sentido. Mas por que isso acontece? É porque eu sei mais que eles? Não, é porque eu tenho muito mais experiência naquela empresa, naquele negócio, entendeu? Então eu consigo ter um olhar de cima por conta da experiência que eu tenho, que a maioria não tem, entendeu? Entendi. Então um funcionário que tem 2, 3 anos de casa não consegue ter a experiência que o dono tem, ou até mesmo um funcionário que está lá 20 anos, no meu caso lá, nossa empresa já tem 12 anos. Então eu comecei do nada, nossa empresa começou do nada, e hoje nós temos 20 colaboradores, temos frota, temos loja, temos pátio, e aí assim, hoje eu já não controlo tudo, mas se for precisar de eu engajar em qualquer departamento, eu sei ainda conduzir
o planejamento, as metas, os resultados, entendeu? Bacana. E assim, é muito importante que é uma empresa familiar, né? Exatamente. E hoje, no Brasil, acho que é muito comum a gente ter empresas familiares. Grande parte se dá bem, outras não, por questão de relacionamento. Exatamente. Já que a gente está falando um pouco sobre a empresa, agora a gente vai entrar em outro assunto, em outra aba aí. E esse relacionamento, família, empresa... Cara, não tem empresa fácil. Uhum. Se o dono ele é individual, se é um dono só a empresa, eu brinco que o ponto negativo é porque ele não tem gente suficiente ali para ajudar ele, o repertório dele é menor. Uhum. Se a empresa tem vários sócios, o repertório aumenta, mas já são mais cabeças que pensam de forma diferente também. E se a empresa é familiar, aí eu acho que ainda complica mais um pouquinho, porque envolve o emocional e o racional. Isso. Então, assim, eu acho que é um pouco mais difícil. Não é que seja impossível, mas o que nesse caso as pessoas que têm empresa familiar precisam desenvolver? Uma maturidade emocional. Entendeu? Eu acho que isso, maturidade emocional. Por quê? Para ser dentro de uma empresa, não existe dono. O dono ele é só para receber a parte dele do lucro e para pensar estrategicamente no crescimento do negócio. Mas enquanto ele está dentro da empresa, ele tem uma função enquanto colaborador. Seja diretor executivo, diretor financeiro, diretor de RH, que geralmente são os cargos dos donos, mas eles têm as responsabilidades ali. Então ele tem que agir, ele tem que manter a postura de um colaborador. Isso. Inclusive ele está sendo pago, remunerado para aquela função, isso, né? Prolabore. Se ele é um diretor executivo, ele tem que exercer o papel de diretor executivo. E o que eu vejo que acontece muito nas empresas familiares é que tem um diretor executivo que quer dar palpite no diretor comercial e aí ficam misturando os palpites, entendeu? Verdade. E aí realmente é onde gera muitos atritos, entendeu? E aí gerou atrito na empresa, gera o atrito em casa e vira aquela bola de neve, entendeu? Não, realmente, uma dica excepcional que o David deu aqui pra gente. Você que tem uma empresa familiar ou está começando uma empresa familiar, maturidade. Maturidade. E quando você tem sócio também, acho que é na mesma pegada, entendeu? Eu acho que só diminui e aumenta o nível dessa maturidade quando ela vai para o nível familiar. Porque o sócio você pode até brigar ali dentro da empresa, mas a hora que fechou a empresa vai cada um do seu lado, né? E aí na família tem um agravante que se você brigou na empresa, você vai estar brigado em casa também. E é um problema, e aí é um problema. Tem dois problemas na sua vida. Exatamente, já não é só um, são dois, entendeu? E quando a gente empreende para achar solução, para ter solução, exatamente, não vai ter problema. Exatamente. Bacana, David. Então a gente vai falar um pouco aí, a gente falou da empresa, a gente conseguiu entender o seu know-how de conhecimento. Sobre esse novo projeto seu aí que você está iniciando, a gente vai deixar seu Instagram aqui embaixo para o pessoal acompanhar também. Ótimo. Conta pra gente aí, dá um overview aí que está acontecendo, quais são os seus planejamentos, como você vai conseguir ajudar esse pessoal aí, que tem uma turma que você vai conseguir ajudar aí que vai alavancar. Exatamente. Então, assim, eu já tenho uma história, uma experiência muito boa na empresa com a minha família e eu continuo lá dedicando todo dia o melhor, o que eu sei fazer de melhor, entendeu? Ainda mais hoje, estou mais focado em vendas, gosto demais de fazer, gosto de liderar a equipe, então assim, tô lá. Mas eu adquiri agora recentemente um novo propósito na minha vida também. E esse é meu, individual, sou eu que estou desenvolvendo, entendeu? E esse propósito é de quê? É de ajudar pessoas, especificamente falando de jovens, a desenvolver uma performance profissional melhor. Porque os jovens hoje, eles estão muito perdidos, e não é só na esfera profissional, mas eu não consigo falar de todas as esferas, porque até falo da questão espiritual, da questão familiar, mas eu decidi focar na questão profissional, porque eu tenho mais experiência nisso também, já tenho alguma experiência empreendendo lá com a minha família, e aí eu consigo ajudar. Então, esse novo propósito é de impactar jovens aí a partir dos seus 16 anos, até os 29 anos. E qual que é o meu propósito nisso? Tentar abrir o olho desse jovem hoje para ele não se arrepender depois dos 30 anos e já ter perdido aí 10 anos da sua vida, entendeu? Isso. Ontem eu até dei uma entrevista numa rádio e fiz o seguinte comentário lá e eu acho que ele cabe aqui. Toda pessoa que não terminou o ensino médio, depois dos 30 anos você pergunta a ela se ela arrepende ou não, ela arrepende. E o ensino médio não é nenhuma coisa que faz tanta diferença na vida de uma pessoa, entendeu? É um estudo, é muito importante ter, mas ele não afeta para muita coisa, ou para bem ou para mal, se a pessoa tiver ou não tiver. Mas 99% das pessoas que não terminam o ensino médio, eles se arrependem depois. E o que eu quero propor, o meu propósito de vida é esse, tentar alcançar esses jovens que estão indo na contramão da alta performance aí, do empreendedorismo,
tentar resgatar eles para que lá na frente eles não se arrependam das decisões que eles estão tomando hoje. Isso. E a gente tem uma geração hoje que, se a gente for em redes sociais, né, que a gente está ali navegando alguma coisa, a gente vê muita gente, até com aqueles memes, depois dos 30, e aí, o que vai acontecer agora? Exatamente. E aí, eu imaginava que eu ia ter um carro agora, uma casa, uma família, 30, 35 anos. Exatamente. Esse dia eu vi um meme falando lá, eu tô com 40 anos, e agora? Que dia que vai começar a vida? Entendeu? As pessoas Então, que realmente não estão tendo isso aí. exatamente. Às vezes está deixando a vida me levar ou não está tendo alguém para poder Exatamente. direcionar. Não tem alguma coisa ali que motiva, que puxa, que faz se levantar cedo todo dia e ter um propósito para sair de casa, entendeu? Ter uma vontade, ter uma força ali e lutar, porque a vida está passando. E o nosso recurso mais precioso é o tempo. Isso. Porque não tem dinheiro que compra, ele não volta, entendeu? Então, se você perder 10 anos da sua vida, pensa, a média de vida no Brasil está em torno de 70 anos, 70, 75. Se você perder 10 anos da sua vida, você já perdeu mais de 10% da sua vida. Entendeu? E aí, quando eu falo perder da sua vida, não é que a pessoa, o jovem, não pode agir como jovem. Eu até defendo que todos os jovens têm que aproveitar a vida mesmo. Porque é uma fase ali que sai da adolescência, que estão todo mundo preso, que os pais estão segurando, e que isso e aquilo. E apesar que hoje não está acontecendo tanto isso, né? Na minha época era. Eu lembro que eu ficava doidinho para ir na feirinha, que tem aqui na cidade de quinta-feira, que é lá mais perto de casa, e minha mãe não deixava eu ir, com 16 anos já. Só depois ficar de maior, porque você é responsável pelas suas... Hoje está mais flexível isso, mas mesmo assim o que eu quero dizer é isso. O jovem ele fica vendo as coisas da vida, os prazeres que a vida proporciona, sair, divertir... E aí ele fica querendo aquilo, mas ele não pode, porque ele não tem idade ainda. E aí a hora que eu gosto de brincar, a hora que abre a porteira, sai igual uma boiada estourada. E aí não tem rumo, não tem direção, faz as coisas de qualquer jeito, entendeu? Então eu defendo que o jovem pode aproveitar a vida, pode, não deve, porque faz parte desse período aí, de conhecer, de experimentar, de errar, entendeu? Mas que ele não faça só isso. Que ele tenha em paralelo... O propósito de crescimento que ele quer para ele, de vida, entendeu? É igual eu tenho um propósito familiar, um propósito na empresa que eu empreendo com a minha família e um propósito pessoal. Então, observe que eu tenho 3 propósitos e aí você fala assim, mas você mistura? Não, na hora que eu estou num, eu estou num, na hora que eu estou no outro, eu estou no outro. E é assim que a vida segue, entendeu? Você tem várias frentes ali, você não fica só em uma. Você pode divertir, mas e o que você está fazendo para você ter um desenvolvimento pessoal, financeiro, profissional? Entendeu? Isso, verdade. Eu defendo isso. O propósito, ele nos leva além, né? Exatamente. Ele vai além do que do dom. Eu tenho um dom. Tá, pode ter o dom, mas o propósito ele vai te dar força, vai te dar energia. Exatamente. Vai te dar aquela tração para você executar algo e ter algo na sua vida. Exatamente. Lá na nossa empresa, lá, como nós estamos lidando sempre no nível estratégico, e aí eu sempre gosto de falar, peraí, o dono da empresa ele não tem ninguém que cobra ele, né? Uhum. Tem sim o propósito. Entendeu? O propósito todo dia propósito, cobra ele. Entendeu? Todo dia. Se ele tiver em contra o propósito dele, aquilo vai martelar na cabeça dele, entendeu? Então, por isso que quando, às vezes, muitas pessoas vão empreender e tem um propósito, não dá certo. Não dá certo. Fale, entendeu? Fale, porque ele vai só por dinheiro. Só por dinheiro. Empreender por dinheiro não vai ser a solução. A gente conhece vários empresários até que vieram aqui já falaram sobre isso, né? Se você empreender, eu quero empreender por dinheiro, por status. Tem gente que empreende por status. Você fala que é empreendedor, empresário. Bonita a palavra, né? É bonito, mas na hora que chega lá dentro, ele vê que é empresário, ele já corre, porque não tem um propósito. E aí ele não aguenta as pancadas que vão vir, entendeu? Não aguenta. O propósito, ele te deixa menos cansado. Verdade. Entendeu? Então, o propósito é bastante importante. Então, para você, principalmente você jovem aí, tá entrando nessa fase da juventude. E aí o seu propósito? Exatamente. Eu trabalho com jovens e já falei sobre isso. E eles sempre falam, mas como é que eu faço para achar esse propósito? E aí? E eu tenho uma outra metáfora que é muito boa e cabe certinho no que você falou. Quem procura, acha. Entendeu? Então, assim, vou te dar um exemplo. Se tem um jovem que está procurando um propósito, vou dar um outro exemplo mais claro ainda. Tem um jovem que está procurando uma namorada. Ele quer uma namorada, quer estar na vida, e está querendo arrumar uma namorada para poder construir uma família. Então ele fala assim, eu acho que esse é meu propósito, eu vou fazer isso. Mas ele só frequenta balada. Ele vai encontrar essa mulher da vida Poucas dele? Chances, né? Poucas chances. Não estou falando que não vai encontrar, mas as chances diminuem drasticamente, entendeu? Então, essa questão do propósito, além de quem tem dificuldade, tem várias pessoas profissionais que podem auxiliar nisso.
E a nossa geração, quanto mais nova está ficando, mais difícil está sendo de achar o propósito. É como se estivesse enterrando os propósitos debaixo da terra, porque o propósito, ele é o valor, entendeu? É família. Então, assim, o propósito ele é muito mais fundo, está muito mais arraigado do que a gente pensa. E aí esses valores, essas coisas hoje, elas estão sendo substituídas por coisas rasas, coisas fúteis. Por exemplo, o propósito de empreender deveria ser ajudar a gente, gerar emprego, gerar imposto, ajudar o setor, assim como foi fundada a Construvitor. E aí, o que o povo substituiu o propósito, esse propósito? Ganhar dinheiro, o ego, ser empresário, entendeu? Então, talvez as pessoas estão procura, cava raso, fala que achou o propósito, mas não é o verdadeiro propósito, entendeu? Talvez é uma motivação. Isso, exatamente, é um projeto. Porque projeto é fácil falar que tem. Eu tenho um projeto de academia. Igual eu pus uma meta de ir na academia esse ano. Eu tenho que ir na academia a quantidade X, uma meta. E eu ainda fui além, eu fiz uma meta pública. Que o pessoal tá me olhando. Então, se eu não for, todo mundo vai saber que eu sou um fracassado naquilo ali. Entendeu? Ainda fiz uma meta pública. Mas aquilo ali é só o projeto. Qual que é o meu propósito? Ter uma saúde de qualidade, autoestima elevada, controlar as minhas emoções, porque é tudo isso que o exercício faz. Então, o dia que eu levanto cansado, igual hoje mesmo me levantei, porque ontem eu comecei o dia de madrugada e fui até tarde. E ontem tinha sido do mesmo jeito. E aí ontem eu cheguei em casa, deitei mais cedo para descansar, mas eu acordei moído. E aí eu já tinha oportunidade de ir na academia. E aí eu acordei, e aquela preguiça, porque vem. A diferença nossa, para quem não faz, não é que a gente não sente as preguiças, as coisas, a gente sente. Mas como a gente tem propósito, tem uma força maior dentro da gente, a gente vai e faz assim mesmo. E aí eu levantei e falei, não, eu vou porque eu tenho meta, eu tenho que fazer, entendeu? Meu propósito. E aí eu fui lá e fiz, entendeu? Interessante. Então eu acho que assim, para finalizar isso aí, eu acho que o jovem que está procurando o seu propósito aí, primeira coisa, ajuda, conversa. E hoje, por exemplo, quem deveria ser a maior referência do jovem? Os pais. Os pais. Entendeu? Se os pais não podem ser a referência, busca a referência de mercado mesmo. O meu propósito profissional, então, eu quero descobrir. Busca referência no mercado, faz igual eu fiz, nós falamos de uma imersão que eu fiz aqui, eu fiquei 2 anos estudando a pessoa antes de ir lá e fazer a imersão. Por quê? Porque eu queria saber se aquilo era verdadeiro, estava alinhado com o meu propósito de vida também, com os meus valores, entendeu? Interessante isso que você falou, né? Você buscar pessoas que estão alinhadas. Exatamente. Aí a gente entra muito no network, no relacionamento, no círculo. Exatamente, que hoje, ambiente que eu gosto de chamar. Né? Então, e aí, o que você tem para falar hoje sobre isso? Porque o jovem hoje, o ambiente do jovem, é difícil achar um ambiente que o cara vai crescer. Ele está muito contaminado, né? Bastante. Bastante contaminado. Eu até falo muito isso também sobre ambiente, eu solto muito nas minhas redes sociais, ainda brinco, falo, o ambiente, eu não gosto de falar mais porque talvez as pessoas podem achar que é preconceito. Então quer dizer que se você é rico, você não pode encontrar pobre, não tem nada a ver com isso. A gente está falando de onde você busca referência, entendeu? Então, se eu busco referência profissional de crescimento, não tem como eu olhar numa pessoa que é inferior a mim, entendeu? Naquele aspecto ali, falando profissionalmente. Eu tenho que buscar quem está acima, quem está tendo resultado e, claro, que esteja alinhado com os meus valores. Porque, vamos lá, eu quero crescer, igual agora o projeto meu, eu estou muito forte na minha rede social e eu quero crescer a minha rede social, quero alcançar os jovens através da rede social, do marketing, né? E aí, então eu posso olhar bastante gente que está crescendo e pegar como referência, né? Mas espera aí, tem gente que está lá fazendo de tudo, passando por cima de todo mundo para ter esse crescimento. Opa, então peraí, aí já fere o meu valor. Então essa referência já está descartada, mas tem várias. Então se hoje o jovem falar que não consegue ter referências, é balela, entendeu? Consegue sim buscar as referências, o ambiente, e aí ele consegue extrair conteúdos, conhecimentos ali daquele ambiente, daquela pessoa que está buscando referência, que vai ajudar ele a desenvolver isso, entendeu? E hoje é muito fácil você achar isso, né? Antes, né, muito tempo atrás, sem ter redes sociais, era mais difícil você ter um círculo, conhecer pessoas. Hoje, com a internet, eu consigo pegar meu Instagram, seguir 10 pessoas, só aquelas 10 pessoas que falam do que eu quero mesmo, pronto, eu consigo consumir aquele conteúdo específico, pronto. Cara. Exatamente, é como se você estivesse na vida das pessoas ali, se você fosse amigo da pessoa, porque ali é igual o meu propósito é impactar jovens, né? Então eu não estou tendo filtro, cara, eu estou entregando o meu melhor na minha rede social para tentar impactar a vida dessas pessoas, entendeu? Realmente entregar. Realmente entregar, e aí eu vou até falar mais.
o meu conteúdo ele é único. O meu conteúdo não foi estudado num livro, não aprendi filme, entendeu? Nada disso. Vem de dentro, vem da experiência que eu tenho. Então é como se fosse um conteúdo personalizado. Entendeu? Então, assim, eu tô naquela fase que eu tô começando e eu tô entregando tudo, sem filtro nenhum. Se eu sei, eu falo. Tudo, entendeu? E aquilo, né? Quanto mais você entrega, mais Exatamente. você... Exatamente. Então é assim, mas eu queria estar perto do David, então, porque o David tem a Construvita, ele faz a gestão de lá, ele tem a rede social, ele está cheio dos propósitos, eu queria estar perto dele para me poder ter essa energia, essa referência. Poxa, eu estou entregando tudo lá de graça no meu Instagram. Se você não tem essa condição porque a cidade é longe, ou porque estamos longe por causa disso, é para isso que existe a tecnologia, né? Então você consegue estar perto de mim, porque todo o conteúdo que fala daquilo, eu estou compartilhando lá, estou entregando lá, entendeu? E é bastante interessante para você que está nos assistindo, ouvindo aqui agora. Veio o círculo. Vai lá no seu Instagram agora e vê quem você está seguindo. Pronto. Faz uma média lá e vê que conteúdo que você está consumindo. Se você passa o dia inteiro, tem gente que passa o dia inteiro no Instagram ali consumindo conteúdo. Se você está seguindo pessoas ali, páginas de tragédia, coisa ruim, fofoca. Rapaz, olha só para você ver. No Brasil, os sites de fofoca, os influenciadores que tratam de fofoca são os mais destacados. Então, e o cara que está falando ali de desenvolvimento pessoal, está falando de carreira... Ele não vai seguir uma página dessa. Nada contra o pessoal que tem, entendeu? Porque estão empreendendo também. Talvez. Tem o público, entendeu? Mas é igual eu falo, não é o mesmo valor que a gente tem. Cada um tem que saber esse valor. Então, faça isso, né? Faça esse exercício depois. Isso. Começa a seguir pessoas que realmente, nossa, cara, eu quero mudar, eu quero transformar minha vida, eu quero passar por um momento de transformação, eu quero empreender. Exatamente. Tá, eu quero empreender na área digital. Isso. Segue lá os caras do digital e vê o que os caras estão falando. Cara, uma semana ali você já vai estar... Isso. E aí, mais importante... Até o seu linguajar vai mudar. Exatamente. E aí, mais importante do que, sei lá, e adquirir conhecimento e estocar aqui, é você colocar em execução, viu? É partir para ação. Isso. Entendeu? Então, você pode ir lá, às vezes, você começa a seguir essas 10 pessoas que nós estamos dando a dica aqui, e todo dia tá lá em conteúdo, e anota aí o que o cara fala, mas não faz nada daquilo, não resolveu nada, entendeu? Aí a gente entra em outro ponto bastante importante que a gente já falou, acho que quase todos os podcasts, sempre no final chega nessa parte, execução. Execução, ação. Tem que ter execução, né? Que o cara às vezes se entope de conteúdo, que se conteúdo fosse bom, o cara ia ficar estudando, e nem sempre quem estuda é o que vai ter resultado. Exatamente. A gente passa por isso, a gente tem exemplos, a gente conversou aqui de pessoas que às vezes nem faculdade fez. Você deu o exemplo do seu pai. Meu pai, exatamente. Não fez uma faculdade, mas... Fez uma faculdade e na área dele, os profissionais dele, ele é referência. Então, entendeu? Por quê? Execução. Execução. E aí eu acho que para a maioria das pessoas tem que ser uma coisa atrelada à outra. Tem que estudar, tem que desenvolver, mas tem que aplicar, entendeu? E teria que ser na mesma proporção. Porque se você estuda mais e aplica menos... É o barquinho. Exatamente. Já viu a história do barquinho, né? Não, o barquinho tem dois remos, né? Dois remos. Estuda, executa. Senão Exatamente. você vai andar. Se você só estudar, vai ficar só rodando. Vai ficar rodando. Só executar sem saber, vai ficar rodando. Exatamente. Um outro, você vai chegar lá na frente, que é a intenção de todo mundo, quer crescer. E aí, só complementando, você falou de uma parada aí muito interessante, que é fazer, né? Nós acabamos de falar, né? E aí nós estamos falando aqui de empreender e vamos chegar no ponto também de sucesso. Todas as pessoas, principalmente, qual é o jovem que não quer ter sucesso? Sucesso. Aí o jovem já quer ter o sucesso. E como que faz para ter o sucesso? Sucesso, ele é o final, é o resultado. Uhum. Antes do sucesso, vem o merecer. Porque o sucesso é ser. Eu sou rico, eu sou isso, eu tenho uma família linda, entendeu? Independente da esfera que o cara está buscando ali sucesso, o sucesso é ser. Então eu consegui ser isso. Antes do ser, você precisa merecer. E antes do merecer, você tem que fazer. Então, tá vendo o tanto que é simples? Não tem muito segredo, não tem... Muito simples. Não quer dizer que é fácil. Entendeu? Porque realmente não é fácil. As adversidades da vida, da família, vêm e você está planejando de uma forma, acontece de outra, e isso é normal para todo mundo. Mas é nessa cronologia que tem que acontecer. Não é eu quero sucesso e como é que faz para ter o sucesso. Não, você faz. Uma hora você merece. Automaticamente, depois que você mereceu, você vai ter, entendeu? Bacana. Eu queria que você olhasse para aquela câmera ali e falasse desse jeitinho.
esses 3 passos aí para chegar no sucesso. Então é assim, ó, vamos lá. Vou falar bem devagar para você quiser até anotar, porque isso é muito importante. Eu uso isso para mim, Demais. entendeu? Antes de eu querer buscar o resultado de qualquer coisa, eu paro e penso nisso, porque eu também tenho hora que caio nessas armadilhas. Como é que eu vou chegar nesse resultado? Opa, peraí, eu vou buscar os métodos para chegar naquele resultado. Então vamos lá, são 3 passos bem simples. Então a gente vai fazer, depois da gente fazer, automaticamente a gente merece, e depois que a gente merece, a gente tem ou é aquilo que almejou ser, entendeu? Bacana. Bem simples assim. Não estou dizendo que vai ser fácil, mas é possível. Bacana. Entendeu? Às vezes, esse pensamento que as pessoas colocam aí, de que é fácil, não existe nada fácil, entendeu? Isso aí não é. Nem você mesmo, né, o exemplo. Você é o seu pai, que é dono da empresa ali, empresa familiar, mas foi fácil? Nunca. E não é até hoje, entendeu? Não é até hoje. Não é até hoje, porque a empresa é outra coisa também. O dia que a empresa, você falar que sua empresa não tem problema, você pode olhar que tem alguma coisa errada aí. Entendeu? Ou estão mentindo para você, ou você está quebrando, ou alguma coisa. Não existe empresa sem problema. O que existe é empresa que existe, não. O que deve ser é ter empresa com um problema diferente. Uhum. Então é assim, você soluciona um, e aí você sobe o nível, aumenta a dificuldade, aparece outra adversidade, você resolve, sobe o nível, aparece outro tipo de adversidade, você resolve e assim vai, entendeu? Só vai, as formas que você vai tratando isso vai diminuindo. Aquele empresário, empreendedor que fala assim que a empresa dele está estagnada, ele já está errado, porque não existe empresa estagnada. Ou ela está crescendo ou ela está caindo. E se falar que não tem problema, um dia ela vai virar Americanas, Exatamente. Né? Não tem problema, é lá o rombo que virou. Você falou muito aqui, a gente conversando um pouco, vendo sua rede social também, sobre questão de empreender ser um ato de solidariedade. Isso, eu soltei até um vídeo na minha rede social. De verdade, eu acredito nisso. Porque eu vou te dar o exemplo da nossa empresa. Nossa empresa, nós temos projetos sociais. Bacana. Mas a gente não consegue alcançar todo mundo que a gente queria. Nós temos as nossas limitações, principalmente financeira. Então, assim, a gente não consegue alcançar todo mundo que merecia, que a gente queria, entendeu? Então, mas a gente alcança algumas pessoas. E aí eu viro para você e falo assim, mas hoje o que mais dá dignidade para a pessoa é ser ajudado ou ter um emprego? Ter um emprego, você concorda? E o que uma empresa faz? Ela gera emprego. Olha na nossa empresa para você ver que é pequena, nós temos 20 famílias lá, entendeu? São mantidas. Que são mantidas, entendeu? E aí eu vou até além, são 20 famílias que estão sendo desenvolvidas pela nossa empresa, porque a nossa empresa não é só um lugar que o colaborador vai para lá e trabalha. O propósito da nossa empresa é que o colaborador que entra lá se desenvolva também, como pessoa, como profissional, entendeu? Então eu acho que não existe nada mais fácil você falar assim, ó, eu quero fazer uma ação grande de solidariedade. Abre uma empresa, empreende. Quanto mais emprego você gerar, mais gente você vai conseguir ajudar a ter dignidade. São várias famílias, né? São várias famílias. E melhor ainda, quanto mais gente você der dignidade e desenvolver, melhor ainda. Aí, entendeu? E é aquilo, volta para você, volta para sua empresa. Exatamente, entendeu? Volta para a empresa de uma forma ou de outra. Ou aquela família ali que você está fomentando, você está crescendo, na comunidade, está ajudando a comunidade está vindo para o seu comércio. Exatamente. Então, assim, lá na loja, inclusive lá na loja, na nossa empresa, para você ver que a nossa empresa é uma empresa tão assim, arraigada, tão abraçada no propósito, que quando meu pai decidiu abrir a loja lá, eu falo meu pai porque eu tinha 15 anos na época, então não tinha maturidade, não tinha conhecimento, mas quando meu pai teve a ideia de abrir a loja, ele já falou assim, nós vamos abrir aqui no nosso setor. E aí todo mundo desacreditou dele, porque lá na época era um setor sem infraestrutura, não tinha asfalto, não tinha água em alguns lugares, população tudo muito humilde, sabe? E ele falou, nós vamos abrir aqui. E todo mundo falando para ele que ele era doido, né? Que ele tinha que abrir na avenida, no centro, para ter movimento, né? E aí ele falou assim, não quero abrir a empresa só para ganhar dinheiro. Eu quero ajudar esse setor aqui também. Nossa, aí muda tudo, muda o jogo, né? Entendeu? E aí fomos lá, abrimos uma loja lá e estamos com essa estrutura que nós temos lá hoje, que todo mundo chega e fala assim, cara, vocês são dos maiores de Trindade, isso, aquilo. E aí fizemos uma praça de frente à loja, com a parceria público-privada, investindo, tirando dinheiro do bolso e fizemos uma estrutura para a sociedade, para o público. Entendeu? Bacana. Então, assim, ação social, ato de solidariedade, está muito arraigada no nosso propósito, entendeu? E assim, depois disso também, indireto ou diretamente, os benefícios foram para aquela região. Com certeza. Entendeu? A qualidade de vida para as famílias, entendeu? Mais segurança.
Então, assim, e quem puxou isso? Quem foi pioneiro? A Construvita. Bacana, cara. Entendeu? E assim, eu conheço lá o setor, eu lembro quando foi criada a empresa, realmente, lá a estrutura era totalmente diferente. Precária, né? a estrutura do setor, entendeu? Hoje ali... Eu gosto de brincar lá que os representantes nem queriam ir vender para mim lá. Por quê? Porque chegava, tinha que ir na estrada de chão, era um setor feio, não tinha iluminação, entendeu? Segurança lá era precária, entendeu? Então, assim, nós fomos pioneiros nisso porque nós acreditamos e porque é o nosso propósito. Bacana. E se toda empresa entendesse isso, imagina hoje. Porque às vezes eu só espero da parte pública, Exatamente. político. A gente Cara, tem que esperar não vai disso. fazer. Se você quer, tem que correr atrás da sua parte, entendeu? A gente tem que pensar nisso. Não adianta. Mesmo. Se as empresas, se pelo menos a maioria, não precisava ser todas não, mas se a maioria das empresas tivesse essa postura frente à sociedade, hoje o Brasil era um país muito melhor. Porque o Brasil está do jeito que está, a gente até brincou de não entrar no tema político, mas o Brasil está do jeito que está, uma insatisfação danada e tudo, de todo lado, mas não é por conta dos políticos a culpa, é por conta da população, entendeu? Então, assim... E às vezes o empresário vai e pensa, já vi vários empresários falando isso, mas eu não vou conseguir mudar isso não adianta nada eu fazer uma ação aqui nesse setor, o tanto de gente que tem que fazer isso. Exatamente. É o prefeito. Mas se todos pensarem assim, não vai dar. Não vai fazer nada. Se todos pensarem ao contrário, né? Eu vou fazer um pouquinho aqui. O Vitor fez um pouquinho, agora eu vou aqui fazer outro aqui, um pouquinho. Exatamente. Muda totalmente. Igual eu, né? Com a minha rede social. Eu já falei, cara, tem pouco seguidor, tô começando agora, mas eu vou começar. E se eu começar e eu impactar uma pessoa, cara, eu já fiz 50%, porque eu impactei a mim impactei mais uma pessoa. Então, assim, eu já consegui desenvolver a mim mesmo e a uma outra pessoa. Olha o tamanho do desenvolvimento. Ou seja, quando você compara uma coisa com... Quando você compara 1 com 100, pouco. Mas quando você compara 1 com 0, a proporção é muito maior, entendeu? Realmente. E agora sim, agora a gente já chegando aqui, caminhando para o fim, coisas práticas. Eu quero que você fale para o pessoal, principalmente para esse jovem aí. Qual que vai ser aí a dica que você dá para quem está querendo começar? Quem está assim, e aí, já o propósito já sabe, a gente já falou sobre o propósito, já mais ou menos, o ciclo, o ambiente que ele tem que estar, todos os caminhos. E agora a gente vai falar como começar, e tá, eu quero começar, Deide. Isso, então vamos Primeiro lá. tem que te seguir. Exatamente, porque lá você vai conseguir, ou se você vai começar, ou se você tem um negócio, cara, o conteúdo que eu entrego lá é de altíssima qualidade. Já deixei, já falei, já para fazer o mexão aí. O Instagram lá é David, D-A-V-I-D-M-U, David Almeida OF de oficial. Pronto, beleza, a gente vai deixar aqui embaixo também o link. E aí, eu até gosto de brincar, porque é o seguinte, para a gente começar qualquer coisa, e principalmente empreender, a gente precisa de 2 Cs, que é a cara e a coragem. Porque se a gente ficar esperando o momento certo, você nunca vai conseguir começar, porque não existe momento certo. O momento certo quem faz é a gente. E o momento certo ele vem depois que você começa, ele não vem antes, ele não antecede o início da ação, entendeu? Então você precisa ter a cara e a coragem e entrar... Cara e a coragem. Isso, entrar naquele negócio ali. E aí tem até um estudo que as empresas são assim, o primeiro ano das empresas é a fase de confirmação. Então não tem como você confirmar que o negócio vai dar certo antes de fazer. Entendeu? Então se você está pensando em empreender, claro que você não vai ser aventureiro ao ponto de, se você entende de igual no meu caso de material de construção, investir em gado. Eu quero investir em gado, então eu vou abrir um confinamento. Cara, eu não entendo nada, isso aí já é irresponsabilidade. Mas eu estudo o mercado, eu estudo o público, eu faço ali uma análise e é isso que eu preciso, entendeu? Isso. Corro atrás do recurso que vai ser necessário, entendeu? E aí eu tenho ali um planejamento ali que eu tenho na cabeça, que eu tenho no papel que seja, mas aí a hora que eu tiver com isso alinhado, é meter o braço, é entrar, a cara e a coragem. Desbravar, entendeu? Começar com a cara e a coragem, porque a hora que você começar com a cara e a coragem, seu propósito vai te guiar também. Aí sim, porque você já tem um propósito, né? Já tá no ciclo, tudo certinho. Acabou, você tá lá dentro, você tá lá dentro, entendeu? Se o negócio, a pior das hipóteses, se o negócio não der certo, você vai ter uma experiência muito boa, e é isso mesmo. Você vai ter uma experiência muito boa, e você vai ter se desenvolvido 10, 15 vezes, porque aí você vai poder começar de novo, e eu tenho certeza que na segunda vez você vai desenvolver um negócio de sucesso. Porque... Eu gosto de falar que lá na Construvita, quando nós mais desenvolvemos, foi quando a loja passou a pior crise. Exatamente. Bacana. Para você entender que às vezes a pessoa pensa que empresa é só aquele gráfico, né? Só igual avião, que decola, né? Não, né? Decola não, né?
Ela vai, desce, desce, aí sobe mais forte. Isso. Até tem, falando disso aí também, a empresa não tem aquelas maquininhas que mede quando a gente vai fazer exame ou quando você vai fazer um procedimento cirúrgico, que fica lá assim, pip, pip, que os picos, fica dando pico alto, pico baixo. A empresa é daquele jeito. Por isso que eu falo que não existe empresa estagnada. O dia que você está pip, é sinal de quê? Morreu, né? Falência. Entendeu? Morreu. Realmente, empresa é dessa forma mesmo. E já a gente falando aqui agora sobre esse propósito seu de jovens, de levar essa galera aí realmente ao crescimento, a trazer, né, o nível de conhecimento, de entendimento desse pessoal. Exatamente. A câmera toda sua, fala com eles aí, deixa o seu recado, o seu propósito, transmite para eles. Então vamos lá. Todos os jovens, como eu já falei aqui, eles querem o sucesso, mas não querem pagar o preço. Então, se você está começando um negócio, ou que talvez não seja até um negócio, mas você precisa se desenvolver, você precisa buscar alta performance, independente se você é um colaborador ou se você está empreendendo, isso aqui serve para todo mundo. Você precisa sempre buscar mais, sempre ser o melhor, independente de fulano, ciclano ou beltrano. Então, para ter sucesso, você precisa pagar o preço. É bem isso. E o meu propósito de alcançar vocês aí que são jovens é com um intuito ainda maior. Além de desenvolver vocês, é transformar o nosso país num lugar melhor para os nossos filhos que estão vindo aí atrás. Ó. Verdade. E a juventude, né, cara, ela é a base hoje da sociedade, que vai levar a transformação para essa sociedade, né? Exatamente. Seja através do empreendedorismo, ações sociais, de valores, entendeu? De valores, então, que hoje está bem... Hoje é muito... Hoje, por exemplo, eu consigo te perguntar aqui, você me dá uma resposta rápida. Como é que estão os valores da família hoje? Acabado, né? Então... Quando tem, né? Entendeu? Família hoje está bem complicado, né? Hoje complicado, a mídia, pessoas, cada um, a gente está até conversando sobre isso agora, que também é bastante complicado. Então aí o povo pode parar e falar assim, ó, mas espera aí, David, você está falando de alta performance profissional, você está falando de empreender, aí você já taca a família no meio, mas é porque eu particularmente acredito que a prosperidade, que é o algo maior, é a constância de sucesso, ela tá embaixo, tem embaixo dela alguns pilares. E para mim esses pilares são família, a espiritualidade e o financeiro. E para mim, para a pessoa alcançar um nível de prosperidade, que é um sucesso maior ali, um sucesso constante, ela precisa ter esses pilares. Espiritualidade, família... Alinhados. E financeiro. Alinhados, né? Exatamente. Se um ali já... Porque senão ali a carga de um é diferente de outro, entendeu? Então, você não vai alcançar a prosperidade, entendeu? Bacana. Todo mundo, quando a gente fala prosperidade, é um nome muito bonito, né? Mas o que é essa prosperidade? Prosperidade é se alcançar ali na área espiritual, por exemplo, o encontro com o seu interior mesmo, entendeu? Então, assim, na família é o quê? Você ser bem desenvolvido com a sua família. Se você é pai, ser um bom pai. Se você é filho, é ser um bom filho. Se é irmão, é ser um bom irmão. Dependendo do seu papel, entendeu? E o financeiro também. E aí entra na parte que eu venho mais profissional falando. Porque o financeiro, dinheiro, o pessoal fala que dinheiro não traz felicidade, mas não é bem assim. Eu não acredito nisso. Porque não tem como uma família que não tem dinheiro, um pai ver um filho, às vezes, com fome, e ser feliz, não. Não tem, não. Entendeu? E o dinheiro, e em si não é o dinheiro, mas é o valor que o dinheiro proporciona, que é segurança para a família, alimentação, educação, desenvolvimento, entendeu? Verdade. Então, por isso que eu priorizo esses 3 pilares, por isso que eu falo tanto de família também. E cada pilar desse dá um podcast pra gente falar. Exatamente. Né? A gente tá falando de um pilar que é bastante importante na vida do ser humano. E se um ou outro... Aqui hoje a gente pegou para abordar a parte profissional de empreender, né? Mas por baixo financeiro mesmo, né? Hoje, financeiro mesmo, abrindo uma brecha financeira, às vezes hoje a mente das pessoas são bem derrubadas, né? São pensamentos errados, questão de dinheiro é mal, dinheiro é ruim, é raiz de mal, é não sei o quê, é não sei o quê. Então, ainda tem muito que ser entendido, né? Aumentar o nível de conhecimento, de entendimento dessas pessoas. Exatamente. Então é isso aí, David, valeu. A gente agradece muito pela sua presença aqui, o Varejo Forte, o Fortecast agradece pela sua presença. Estamos aqui sempre disponíveis, se você precisar, vir aqui para a gente conversar, bater um papo. Estamos abertos para você. E o pessoal aí que quiser chamar o David lá na rede social, pode chamar, não pode? Moço, pode à vontade. Meu Instagram, inclusive, é aberto para todo mundo que tiver dúvida e quiser conversar comigo. Eu estou à disposição lá. Só talvez não consigo responder na hora que vocês mandarem lá, porque eu também tenho, igual eu falei, tem outros propósitos. Isso. Então, assim, tem uma... Chama ele lá, chama lá no Instagram. Se eu puder contribuir, e é igual eu falei, o que eu faço e o que eu falo é único, é meu.
Bacana. Entendeu? E é muito bom você conseguir ajudar as pessoas, né? Ainda mais usando essa tecnologia que hoje a gente tem para alcançar uma pessoa lá longe, cara. A pessoa talvez em outro país, passando por um problema lá, a gente consegue ajudar ela. E isso é muito bom, impactar. Isso aí é excelente. Sensacional. Então, é isso aí. Valeu, né? A gente tinha até outras pautas para falar aqui, mas o tempo foi levando. Depois a gente vai trazer o David de novo aqui para a gente conversar mais. David, valeu pela sua participação. E é isso aí. Até mais para vocês. Fica aqui mais um podcast.